Olá, sejam bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui para estudar sobre a Palavra de Deus, acompanhados pelos comentários da Mensageira do Senhor. Ao meu lado está meu pai e vamos passar uma lição muito especial, a lição de número 20, cujo título é Missão pelas Cidades do Mundo. O verso áureo, então, passo para o meu pai. Verso áureo diz assim: pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus, capítulo 16, verso 26 a 27. Então vamos entrar neste tema com a primeira pergunta: como Jesus se referiu aos ninivitas, diferente de Jonas, como nosso Salvador se portou? Lucas, no capítulo 11, versos 29 a 32, declaram: e ajuntando-se a multidão começou a dizer: maligna é essa geração, ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então, algumas comparações são feitas pelo próprio Jesus, e vamos à nota do Profetas e Reis, página 273 e 274, que trará então a resposta ao questionamento de como o Salvador se portou então em relação, se foi igual Jonas ou não. E também como ele se referiu aos ninivitas. Cristo, durante seu ministério terrestre, referiu-se ao bem produzido pela pregação de Jonas em Nínive e comparou os habitantes desse centro pagão com o professo povo de Deus em seus dias. Os ninivitas, declarou ele, ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Mateus 12, 40 e 41. Há um mundo ocupado, cheio de burburinho do comércio e altercação de transações, onde os homens estavam procurando obter tudo para si mesmo. Cristo viera, e acima da confusão, sua voz foi ouvida como a trombeta de Deus. Que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate de sua alma? Marcos 8, 36 e 37. Assim como a pregação de Jonas fora um sinal para os ninivitas, a pregação de Cristo era um sinal para a sua geração. Mas que contraste na recepção da palavra. Embora em face de indiferença e de escárnio, o Salvador trabalhou sempre, até que concluiu sua missão. Então os ninivitas são colocados por Jesus numa posição muito melhor do que aqueles judeus daquela geração. E foi fiel, então, em todo o seu ministério. Jesus não agiu como Jonas, então, com descontentamento, mas, no entanto, mesmo assim, o resultado foi bem negativo quanto à recepção da mensagem. Segunda pergunta: que preciosa lição nos é dada? Irão direcionar as pessoas para que pátria? Hebreus 11, versos 8 e 10 declaram:
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Os versos 13 a 16. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela donde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Temos agora a nota do Profetas e Reis, página 274, que será lida pelo meu pai. A lição é para os mensageiros de Deus hoje. Quando a cidade das nações encontram-se tão verdadeiramente em necessidade do conhecimento dos atributos e propósitos do verdadeiro Deus, como os ninivitas do passado. Os ensinadores de Cristo ou embaixadores de Cristo devem aportar ao homem e ao mundo mais nobre. Devem apontar aos homens o mundo mais nobre que tem sido em grande parte perdido de vista. De acordo com os ensinamentos da Sagrada Escritura, a única cidade que permanece é aquela cujo artífice e construtor é Deus. Com os olhos da fé, os homens podem contemplar o limiar do céu, iluminando com a glória de Deus vivo, por intermédio de seus servos, ministradores. Então, o Senhor Jesus está convidando os homens a que se empenhem em santificada ambição, no sentido de assegurarem a herança imortal. Apela para eles a fim de que acumulem tesouros junto ao trono de Deus. Ciência do Bom Viver, página 473, declara ainda: se o Senhor deseja que levemos uma mensagem a Nínive, não lhe será agradável que vamos a Jope ou a Cafarnaum. Ele tem motivos para nos enviar aonde nossos passos foram dirigidos. Talvez lá houvesse alguém em necessidade do auxílio que lhe poderíamos prestar. Ele que enviou Filipe ao ministro etíope, Pedro ao centurião romano e a menina israelita em auxílio de Naamã, o capitão sírio, envia hoje homens, mulheres e jovens como seus representantes àqueles que têm necessidade de ajuda e guia divinas. Então, como que nós vamos saber onde Deus quer nos levar? Em oração. Pedir a Ele sabedoria e a direção do Espírito Santo. E o direcionamento de todos esses será para uma pátria melhor, né? A pátria celestial. Queria destacar, que já estudamos na lição 18, 19, toda a história de Jonas. E aqui, então, trazendo lições práticas agora, através daquela história, estamos extraindo e vemos aquela atitude de Jonas fugir do dever. Mas se o Senhor deseja que tenhamos uma missão em determinado local ou com determinada pessoa, Deus não vai se agradar então daquele que se desviar. Mas se a pessoa se coloca em conformidade com o plano divino, quão maravilhosos são os resultados, como vistos aqui com Filipe, Pedro, a menina lá que deu o conselho a Naamã. E assim hoje, então, Deus quer trabalhar com cada homem, cada mulher e cada jovem em relação a trazer pessoas a Cristo e apresentando essa bendita esperança. A terceira pergunta diz assim: em que condição avançam rapidamente as cidades?
Profetas e Reis, página 275, nos traz a resposta. Então nós vamos lembrar que assim como Nínive era uma cidade corrompida e precisou de uma advertência, agora a pergunta é essa: em que condição avançam rapidamente as cidades? Lemos assim: rápida e seguramente está vindo uma culpabilidade quase universal sobre os habitantes da cidade, devido ao constante aumento e decidida impiedade. A corrupção que prevalece está além do poder da pena humana descrever. Cada dia traz novas revelações de atritos, suborno e fraudes. Cada dia traz seu desalentado registro de violência e arbitrariedade, de indiferença para com o sofrimento humano, de destruição brutal e perverso da vida humana. Cada dia testifica sempre mais de insanidade, assassínio e suicídio. Diante, então, de um quadro quase universal, Ellen White coloca aqui, né? Estão essas cidades com esse registro diário dessas perversidades, crueldades e pecados, então, contra Deus. A quarta pergunta: o que Satanás sempre tem buscado realizar? Do que as pessoas se gloriam hoje em dia? Que resultado se colhe por se rejeitar a revelação divina? A mensageira do Senhor nos declara o seguinte: de século a século, Satanás tem procurado conservar os homens na ignorância dos beneficentes desígnios de Jeová. Ele tem procurado desviar-lhes de vista os grandes fatos da lei de Deus, os princípios de justiça, misericórdia e amor aí contidos. Os homens se gloriam do maravilhoso progresso e esclarecimento do século em que estão agora vivendo, mas Deus vê a terra cheia de iniquidade e violência. Declaram os homens que a lei de Deus foi anulada, que a Bíblia não é autêntica e, como resultado, uma maré de males, tal como não se tem visto desde os dias de Noé e do apóstata Israel, está tomando conta do mundo. Nobreza de alma, gentileza, piedade são permutadas para satisfazer a cobiça por coisas proibidas. O negro registro de crimes cometidos pelo amor ao ganho é suficiente para fazer gelar o sangue e encher a alma de horror. Então, o que Satanás sempre tem buscado realizar? Conservar as pessoas em ignorância em relação à vontade de Deus. E se maravilhando, né, com as coisas desse mundo. Eu estava ouvindo uma reportagem que esses dias, não me lembro o local, fizeram um prédio maior do que aquele que já existia. Era o maior do mundo, em altura, né? Mas alguém construiu um outro maior ainda. Mas eu soube de um prédio que tem até piscina, lá no alto. E aí descobriram que o prédio estava tombando um pouco. De que jeito? Pela posição da água na piscina. Mas assim mesmo as pessoas não fazem questão. Assim como aconteceu com a Torre de Babel. Esse era o desejo. E também nós sabemos que como começou a história, né, da construção da cidade, como nós vamos ver mais adiante. Então o resultado fica muito claro. Assim como vimos em alguns fatos no passado, nos dias de Noé, nos momentos de apostasia de Israel, assim tem sido hoje a nível global. Os resultados são uma maré de males, muita confusão, muita dificuldade. A quinta pergunta: deve-se haver surpresa com o fim da misericórdia de Deus? E qual tem sido a escolha de muitos? Profetas e Reis, página 275 e 276, nos dá a resposta. Então diz assim a palavra de Deus, mensageira do Senhor inspirada: nosso Deus é um Deus de misericórdia, com longanimidade e terna compaixão, Ele trata com o transgressor da sua lei. E contudo, nesses nossos dias, quando homens e mulheres
têm tantas oportunidades para se familiarizarem com a divina lei, como revelada no Santo Escrito. O grande governador do universo não pode olhar com qualquer satisfação as ímpias cidades, onde reina a violência e o crime. O fim da tolerância de Deus com os que persistem na desobediência está se aproximando rapidamente. Devem os homens ficar surpreendidos com uma súbita e inesperada mudança no trato do Supremo Governador com os habitantes do mundo caído? Devem eles ficar surpreendidos quando a punição segue à transgressão e à crescente criminalidade? Devem se surpreender de que Deus leve a destruição e a morte sobre aqueles cujo ganho ilícito tem sido obtido através do engano e fraude? Muito embora o fato de que crescente luz, com respeito ao reclamo de Deus, tem estado a brilhar em seu caminho, muitos têm se recusado a reconhecer a soberania de Jeová e têm escolhido permanecer sob a bandeira negra do originador de toda rebelião contra o governo do céu. Então não causa surpresa quando chegar o momento que Deus passa do ministério de misericórdia para um de juízo. E, no entanto, apesar do esclarecimento da luz divina estar à disposição das pessoas, qual tem sido a escolha da maior parte? É justamente ignorar, recusar, não reconhecer, então, a soberania divina. E isso está afetando muito das nossas famílias também, né? Dentro do povo de Deus. A atração do mundo, né? Afetando os filhos, os netos e até os mais idosos. A atração da cidade, né? Os benefícios que ela apresenta. Sexta pergunta. Apesar do trato de Deus ser paciente e misericordioso, o que é certo? Na continuação, do Profetas e Reis declara: a longanimidade de Deus tem sido muito grande, tão grande que quando consideramos o contínuo insulto a seus santos mandamentos, ficamos maravilhados. O Onipotente tem estado a exercer um poder restringidor sobre seus próprios atributos, mas certamente ele se levantará para punir o ímpio, que tão ousadamente tem resistido aos justos reclamos do Decálogo. Deus concede ao homem um período de graça, mas há um ponto além do qual a divina paciência esgota e os juízos de Deus se seguem seguramente. O Senhor trata pacientemente com os homens em cidades, misericordiosamente dando advertências para salvá-los da ira divina. Mas virá o tempo quando não mais se ouvirão súplicas por misericórdia, e o elemento rebelde que continua a rejeitar a luz da verdade será riscado em misericórdia para com eles mesmos e para com aqueles que de outro modo seriam influenciados por seu exemplo. Aí me veio um texto da palavra de Deus, está em Eclesiastes, né? Visto como não se executa logo o juízo, o coração dos homens estão sempre propensos a praticar o mal. Lá no tempo de Israel, quando alguém praticava algo terrível, né? Uma boa parte, quando o pecado era muito grave, ele era fulminado, né? Era destruído na mesma hora. Hoje, como não é destruído, como não acontece nada, como diz Salomão, né? Então o coração dos homens continua numa boa. E agora vamos à sétima pergunta. Que tempo é chegado e o que Deus deseja ao permitir as calamidades neste mundo deteriorado pelo pecado? Vamos ver então aqui a palavra de Deus ainda, Profetas e Reis 2:7-7, texto inspirado por Deus. É chegado o tempo em que haverá no mundo tristeza que nenhum bálsamo humano pode curar. O Espírito de Deus está sendo retirado. Catástrofes por mar e por terra seguem-se umas às outras em rápida sucessão. Quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões.
de destruição pelo fogo e inundações, com grandes perdas de vida e propriedades. Aparentemente, essas calamidades são caprichosos desencadeamento de forças da natureza, desorganizadas e desgovernadas, inteiramente fora do controle do homem. Mas em todas elas pode-se ler o propósito de Deus. Elas estão entre os instrumentos pelas quais Ele busca despertar a homens e mulheres para que sintam o perigo. Então não quer dizer que Deus ocasione de modo ativo isso, mas aqui no começo da nota falou que o Espírito de Deus está sendo retirado. Então Satanás vai tomando posse, né? Ele, como entende, estuda os laboratórios da vida, né? Ele promove pragas, ele mexe com a natureza na questão dos terremotos, na questão das calamidades, nas inundações. Também aqui fala da catástrofe por mar e por terra, e também a destruição pelo fogo. Alguém pode falar, a Amazônia pegando fogo. Vários lugares do mundo, em tantas outras partes, inclusive nos Estados Unidos agora, na Califórnia, né? Muito incêndio, muita destruição. Né? Incêndio, inclusive, nas cidades também. Na cidade, destruindo casas, animais e tudo, né? Gostaria de comentar, né, que para mais detalhes sobre esse assunto que a gente está comentando, no começo, então, desse semestre, nas histórias de Jó, ficou bem delimitado esse assunto, né, de que, de fato, Satanás está por trás de todo o mal. E, por outro lado, Deus, em sua infinita providência, quer que os homens despertem diante de tudo isso. Se Deus não permitisse que Satanás agisse, nunca se veria o mal do qual ele está, então, a todo tempo querendo realizar. Mas uma coisa me veio em mente enquanto nós estávamos lendo aqui. A gente já acostumou com as calamidades. As notícias são contínuas de furacão, agora esses dias tempestade de areia muito forte e também enchentes, né? Grandes inundações. E aí então os homens falam, não, mas isso é a força da natureza. Não é isso daí. Então Deus está permitindo esses juízos, né? Para que a raça humana se desperte, principalmente nós do povo adventista. Vamos agora à 8ª pergunta. Como não devem se sentir os missionários quanto às grandes cidades? Pergunta, então, é como não devem se sentir. Na continuação, nos é dito o seguinte no Profetas e Reis. Os mensageiros de Deus nas grandes cidades não devem sentir-se desanimar com a impiedade, a injustiça, a depravação, a que são chamados a enfrentar enquanto procuram proclamar as alegres novas da salvação. O Senhor aspira a confortar cada um desses obreiros com a mesma mensagem que deu ao apóstolo Paulo na ímpia Corinto. Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nesta cidade. Atos 18, 9 e 10. Lembrem-se, os que se empenham no ministério de salvar almas, que conquanto haja muitos que não aceitarão o conselho de Deus em sua palavra, o mundo inteiro não se desviará da luz e verdade dos convites de um Salvador perdoador e paciente. Em cada cidade, cheia como possa estar de violência e crime, há muitos que, devidamente ensinados, aprendem a se tornar seguidores de Jesus. Milhares podem assim ser alcançados com a verdade salvadora e levados a receber Cristo como um Salvador pessoal. Mas é normal nós, como seres humanos, né? Ao levar a mensagem aos nossos amigos, vizinhos e parentes, e até aos desconhecidos, uma grande parte das vezes nos deixar desanimar. Que a gente vê muita impiedade, injustiça, depravação
e o coração endurecido das pessoas. E aí muitas vezes vem o abatimento. Paulo, em Atenas, ele até não estava com nenhum companheiro, né? Sozinho lá em Atenas, diz que ele ficou mal, né? Ao ver a idolatria por todo lado e como alcançar aquelas pessoas. O centro, então, da filosofia, da arte, da cultura. E o apóstolo, então, que era extremamente eloquente, erudito, ficou desanimado diante da magnitude da obra. E aí Deus fala para ele o que ali em Coríntio, né? Não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. Está aí em Atos 18, 9 e 10, que o Mateus acabou de ler. Isso, já no caso da cidade de Corinto, né, tinha me referido a Atenas. Na cidade de Corinto era uma impiedade muito grande, imoralidade sexual e tantos outros problemas, onde os costumes daquela cidade marítima levava as pessoas então a estarem muito distantes das exigências do Evangelho. A 9ª pergunta então diz assim: por terem a missão em favor das cidades, os mensageiros devem morar nelas? O que aprendemos através de 2 personagens bíblicos? Por que não fazer investimentos nas cidades? Temos diversos textos aqui do Espírito de Profecia nos dando uma orientação para nós, que vivemos nesses últimos dias. Uma parte, a primeira parte, então, meu pai vai ler. Então, nós vamos ler aqui e nós vamos ver quanta teimosia do povo de Deus em nossos dias teimando contra a mensagem de Deus, que vem sendo soada de muitos e muitos anos. Diz assim: deve-se fazer o trabalho na cidade, partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus: não serão advertidas as cidades? Sim, não por o povo de Deus nelas morar, mas por visitá-las para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Esse texto está no 2º Mensagem Escolhida 358 e no Eventos Sinais, página 96. Depois no Evangelismo 76, 77, devemos formular planos sábios para advertir a cidade e ao mesmo tempo viver onde possamos proteger nossos filhos e a nós mesmos das perniciosas e desmoralizadoras influências tão prevalecentes nesses lugares. O outro texto, Vida Campestre, página 20. Não mais sejam os filhos expostos às tentações das cidades, maduras para a destruição. O Senhor tem nos enviado advertência e conselho para que saiamos da cidade. Então, não façamos mais investimento nas cidades. A última parte da pergunta já é respondida nesta nota, né? Por que não fazer investimentos nas cidades? A pessoa cresce o olho, né? Sabe que se ele compra um terreno, uma propriedade num determinado lugar que está no começo, né? Um loteamento novo, aquilo então vai o quê? Valorizar muito o seu dinheiro, os seus bens, né? Então ele vira o olho para aquele lado, a mente para aquele lado. Então, quantas vezes você que está ouvindo nessa hora, ou está ouvindo pela primeira vez, né? Não sei. Então não façamos mais investimento na cidade. E aí fala de devemos formular planos sábios, né? Sabendo que temos essa necessidade de se retirar das cidades e ir para o campo. Continuando aqui as leituras, diz assim agora na experiência de 2 personagens bíblicos. Queria só destacar aqui no primeiro texto já foi respondido também que os mensageiros de Deus, eles devem partir de postos avançados, eles não moram nas cidades, o próprio anjo
Fala para o mensageiro do Nem Senhor. mora lá no meio da mata, no sertão terrível, que não tem nem jeito de vir, né? Na cidade para divertir. Sim. Mas então está em condição de fazer esse trâmite de advertir as cidades, mas não morar nelas. O povo de Deus não deve nelas morar. E agora no Evangelismo, páginas 77 e 78, diz assim: como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. E agora o texto da meditação Cristo Triunfante de 2002, página 49, diz que Enoque fixou-se e a sua família onde a atmosfera fosse tão pura quanto possível. Então, por vezes, saía aos habitantes do mundo com sua mensagem dada por Deus. Toda visita que fazia ao mundo lhe era penosa. Ele viu e compreendeu algo da lepra do pecado. E por fim, Evangelismo, página 78, nos diz: quando a iniquidade predomina numa nação, sempre deve ser ouvida uma voz de advertência e orientação, como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Então, eu queria dar uma pausa agora nesse texto, não concluir ele. E agora? Alguém poderia ler apenas esse trecho e agora achar que, devido a toda a lição, falando da importante missão que temos pelas grandes cidades em todo o mundo, a experiência de Jonas em advertir Nínive é uma lição para nós, e agora que fala, por fim, que sempre em que há iniquidade numa nação, numa cidade, numa localidade, precisa ter o quê? Uma voz de advertência contra essa iniquidade. E aqui diz, como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Então foi bom ele morar lá? Está justificada a moradia de Ló em Sodoma? Basta lermos a continuação então. Vamos ler. Diz assim: Contudo, Ló poderia ter preservado de muitos males a família, se não houvesse estabelecido seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma poderia ter sido feito por eles, mesmo se tivessem residido no lugar a certa distância da cidade. Eu acho muito pesado esse texto porque ele fala tudo quanto Ló e sua família fizeram morando lá em Sodoma, em termos de benefício espiritual para o próximo, eles teriam feito fora da cidade. O que ocorreu? Apenas o inverso. Ocorreu da influência, então, pecaminosa de sobre Sodoma. eles. E aí, então, sobrou o quê? Nem a mulher, né? Ainda só ele e as duas filhas já corrompidas também. Sim. E agora a pergunta 10 continua na mesma linha, dizendo: a que sério problema estarão expostos nas cidades dentro em breve? Que grave perigo também existe para os que desnecessariamente permanecem hoje nas cidades? Passo então para o meu pai. Então, no segundo Mensagem Escolhida, página 141, também está no Vida Campestre, página 15. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias da cidade para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Outro texto, Vida Campestre 14, de acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem fazem-no pondo em perigo a salvação de sua alma. Outro texto, segundo Mensagem Escolhida, página 360, 2 linhas apenas. É chegado o tempo em que, conforme Deus abra o caminho, devem as famílias mudar-se para fora da cidade.
Interessante aqui que no primeiro texto Ellen White fez uma relação direta de se retirar para o campo para cultivar o próprio mantimento, pois no futuro então haverá o problema de comprar e vender. Não é a única razão para ir para o campo. Não é. Mas aqui é elencado uma das razões, sendo essa sim. Então nós lemos aí também da atmosfera, né? Pura quanto possível, que onde Enoque morava, e quem foge da cidade e sai fora dela vai ter essa oportunidade também. Uma água mais pura, um ar mais limpo, né? E aqui estamos falando de um perigo daqueles que permanecem desnecessariamente, não só de perder a vida física, né? Mas a vida eterna, aqui a salvação da alma, então, em perigo para estes. Então, o que significa ficar desnecessariamente na cidade? Você não quer sair, você tem oportunidade, tem condição, e você desnecessariamente fica. São esses, então, que vão receber o peso, né, da situação calamitosa. Então, está abrindo aqui uma oportunidade para nós de que, ao sairmos fora, há condição de você ir lá e continuar dando a mensagem, a mesma coisa. E agora, fora da cidade, você então vai procurar desenvolver alguma coisa. Vai ver os pássaros, os animais, as flores, as árvores, a plantação, que não é fácil. A gente fala daqui na teoria, muito bonito, né? Mas quando chega na hora do sol quente, das dificuldades, né? A falta de chuva, muitas vezes, né? Falta de água, aí então, aí a situação aperta muito. Mas assim mesmo, é muito mais vantajoso sair fora, né, desses lugares contaminados. Porque você ficando ali, você vai acostumando com a impiedade que acontece. Então agora temos uma última pergunta ainda, que diz assim: o que é proclamado com voz de trovão ao notarmos a condição de nossa sociedade? Devemos nos surpreender ao sobrevirem momentosos eventos? Somente quais serão poupados? Aqui uma bela leitura teremos do Profetas e Reis, página 278, nos dando uma solene advertência. A mensagem de Deus para os habitantes da terra hoje é: estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 44. As condições predominantes hoje na sociedade, especialmente nas grandes cidades das nações, proclamam com voz de trovão que a hora do juízo de Deus está próxima e que o fim de todas as coisas terrestres é chegado. Estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízes de Deus se seguirão uns aos outros: fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamento de sangue. Nós não devemos ser surpreendidos nesse tempo por eventos a um tempo grandes e decisivos, pois o anjo de misericórdia não pode ficar muito tempo mais a proteger o impenitente. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isaías 26, 21. A tormenta da ira de Deus está se acumulando, e subsistirão unicamente os que responderem ao convite de misericórdia, como os habitantes de Nínive pela pregação de Jonas, e se santificarem pela obediência às leis do divino governante. Somente os justos serão escondidos com Cristo em Deus até que passe a desolação. Seja a linguagem da alma: só em ti eu tenho abrigo, aos teus pés jaz o meu ser. Não me deixes ser comigo, teu conforto eu quero ter.
Guarda-me, ó bom Salvador, até o temporal passar. Guia-me em teu terno amor para o eterno e doce lar. Faltou eu comentar um pensamento que na hora me fugiu, que quando se fala dos que ficam desnecessariamente, tem pessoas que são dependentes de outras. Às vezes a esposa é fiel, o marido não é da fé e ele não quer se retirar. Ela quer, mas ele não concorda, né? Às vezes o filho quer, o pai não concorda, a mãe também não. Então nós vemos aí algumas dificuldades. Então ainda Deus pode ter misericórdia, porque eles não têm muitas vezes outra saída. Então por isso que nós não podemos assim pôr como lei, né? Todos têm que sair e é obrigatório, né? E quem não sair não é nem membro da igreja, vai ser excluído, né? Nós não chegamos a um ponto desse. Mas a mesma voz, o mesmo anjo que falou para Ló ali, né? Sair do meio dele. Sai daí, retira-te. Ele está dizendo para nós hoje. O mesmo anjo. Então, eu acho que nós, como povo de Deus, principalmente os que entendem da lavoura, entendem da terra, devem procurar auxiliar e orientar pessoas que querem sair e não têm prática nenhuma. Então, o irmão White fala sobre isso no Espírito de Profecia, que fazendeiros, né, cristãos, devem então sair e procurar ajudar, passar um tempo com essas pessoas, né? Tem gente que não sabe o tempo de semear, o tempo de plantar, que hora se faz isso, né? E nem como arrancar, nem como produzir, não entende nada das estações. Então precisa de alguém que tenha mais experiência. Quem sabe um próprio grupo da nossa igreja, né? Uma ou duas pessoas, ou três, que tenham conhecimento mais de agricultura e técnicas agrícolas, possa então sair nesse trabalho de auxílio. Esse também é o nosso pensamento com relação ao tema saída da cidade. Não esquecendo que o assunto é o quê? A mensagem a ser dada aonde? Na cidade. E aí aprendemos hoje, mais uma vez, ou relembramos, né, que tem que dar mensagem para a cidade, mesmo que venha o desânimo. Temos que ir avante, mas não devemos morar lá dentro. Temos que imitar Enoque e não Ló. Ele é um mau exemplo para nós. Então, como voz de trovão, a condição da sociedade hoje nos testifica da proximidade do juízo divino. Não devemos nos surpreender se alcançarmos esses momentosos eventos, então, preditos pela pena inspirada profética, e somente os justos, portanto, serão poupados, aqueles que se santificaram pela obediência às leis de Deus, como é declarado aqui. Diante de toda essa exposição, que seja o desejo do nosso coração, se porventura não estivermos em dia para com Deus, possamos nos colocar nessa posição enquanto ainda resta tempo de graça e se colocar à disposição para os planos divinos que Deus tem para a nossa vida e que Ele abrirá então diante de nós. Esse é o desejo e oração de todos nós. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.